Continuando aqui, pessoal, a gente vai fazer aqui um interpolador aqui da krigagem e do spline nessa aula. Então, o krigagem aqui, ó, a gente vai utilizar esse interpolador. Ele vai pedir aqui os pontos de entrada. Já vou pegar aqui a cota, que ele já entende que é só esse campo que tem valores numéricos na minha tabela de atributo. Então, ele já puxa. E aqui eu vou salvar esse cara com o nome de Krig. Krig.tif. Como eu falei na aula teórica, esse método aqui ele precisa de uma série de processamentos anterior, de uma modelagem geoestatística, para você chegar nesse ponto aqui de só mandar interpolar. Okay? Então aqui eu vou fazer utilizando todas as opções padrão aqui, okay? do interpolador. Eu não vou entrar nisso aqui porque a gente precisa de uma base geoestatística para utilizar esse interpolador. Então ele te pede aqui, ó, krigagem ordinária, universal. Ordinária ele vai ser um método local, né? Baseado em regiões e método local. Aqui tem um modelo de semivariograma que você vai atribuir. Como eu não estou fazendo modelagem, vou deixar tudo normal. Aqui tem parâmetros avançados, ó, que você vai definir aqui algumas coisas que é definido lá na modelagem lá do semivariograma, como efeito pepita, patamar e assim vai. Eu vou colocar aqui o tamanho de 10 de saída da célula, ok? E deixar todas as opções padrão de raio de procura e outras coisas aqui. E vou dar OK. Então aqui, ó, você pode ver que ele vai estar estimando o semivariograma, depois ele vai utilizar esse modelo esférico, que é o padrão lá. E aí ele gerou aqui a nossa krigagem. Vamos colocar também nível de cinza. Você pode ver que ele fica aqui parecido, se você for comparar com o IDW de meio, potência meio. Pode ver que fica bem parecido. Ó, desabilitando a krigagem, que você está vendo agora, e esse agora é o IDW de meio. Você vê que ele fica bem parecido, ok? Bom, então a krigagem aqui, só para vocês analisarem aqui e vocês perceberem, pessoal, tem uma extensão própria aqui, o Geoestatística Analítico. Então ele vai explorar os dados, fazer uma análise geoestatística, tem todo um passo a passo a seguir, ok? Então tem muita mais teoria por trás para você utilizar a krigagem aí. Bom, a princípio aqui, o que eu vou parar e considerar aqui com vocês. Olha aqui o TIM, ó. É sempre interessante, quando você está fazendo uma interpolação, você ver seus dados. Ó. Vou na curva de nível, vou vir aqui em cota e vou vir aqui em estatísticas. Ó. A cota está indo de 660 até 920. Então, qualquer modelo que eu gerar, ele tem que estar nesse intervalo aqui, ó, 660 a 920. Vamos ver se está coerente, ó. O TIM, ó, 660 até 920, beleza? Agora o IDW, ó, o 5, 660 a 920, o 2, 660 até 919.9, beleza, né? Essa variaçãozinha não tem problema. 660 até 916 já ao meio, ó. Então você vê que já perdeu alguma coisa aqui. E na krigagem, ó, 660 a 915, ok? Não chegou no 920 ainda não. Então é só para a gente ter uma noção aqui na hora de for analisar a questão da altitude. Bom, agora a gente vai utilizar outro interpolador, que é o spline. Esse spline aqui tem dois aqui, o spline normal e o spline com barreiras, né? Que seria alguma coisa aí que deve ser focado em linhas de quebra. Eu vou usar o spline aqui, e aqui eu vou entrar com os pontos. Já pegou o campo cota, eu vou chamar como spline 1.
.tif, ok? Tamanho da célula 10, e aqui tem dois tipos de spline. Tem esse regularizada, que gera uma superfície suavizada, ok? Então suave nas primeiras derivadas, e essa tensionada aqui, não sei como que traduz isso, ele vai modelar de outra forma aqui, que eu não sei te explicar como. Então vamos usar aqui primeiro essa opção regularizada, vou dar OK, deixa esses parâmetros padrão. Vamos lá, ó, você vê que gerou uma coisa bem diferente aqui, ó, de 456 até 960, sendo que meus dados vão de 660 até 920. Então você vê que gerou um buraco aqui, ó, tá verde aqui, ó, tá vendo? Tem um buraco aqui. Então vamos colocar em stretch para a gente verificar melhor aqui. Caramba, olha, cheio de depressão espura, olha. Isso aqui mais escuro seria a elevação mais baixa, né? Então você vê que não ficou nada legal isso aí não. Se a gente for comparar com a krigagem, a krigagem ela e o IDW aqui, ela dá meio que ela desfoca um bocado, né? Um modelo aqui, você vê que o spline já tem um foco melhor aqui, uma definição melhor, mas cheio de inconsistência, né? Cheio de depressão espura, de pico. Então não ficou legal esse modelo não. Vamos gerar agora o spline agora naquele tensionado. Então vou por curva de nível, ponto cota, vou colocar aqui spline 2. Tamanho da célula 10. E aqui eu vou mudar para esse tensionado. Vou dar OK. Ele vai gerar aqui para mim, ó. Você vê que ele ainda já foi um pouquinho melhor que o outro, né? Porque partiu aí de 600 até 920. Então vou colocar aqui no stretch para a gente analisar melhor. Ele deu uma melhorada, mas ainda assim tem umas depressões espúrias aqui, ó. Você vê uma altitude mais baixa aqui e ao redor uma altitude alta. Então é um buraco, né? Então você vê aqui que em relação à krigagem, ó, desabilitar, ó, ele fica mais definido o relevo, né? Você consegue perceber bem aqui, não está tanto esse efeito desfocado e com casca de ovo, igual ficou aí a krigagem DW, mas ele tem muita inconsistência. Então, pessoal, eu vou colocar aqui um outro grupo aqui que vai ser o spline, ponto maiúsculo. E o outro aqui, krigagem. Lembrando que a krigagem, quando você faz a modelagem de estatística correta, ele fica um excelente interpolador, ok? Não vou falar que é o melhor não, porque vai depender do dado, da região e tudo mais, mas fica bem interessante. Então agora, pessoal, a gente vai lembrar de salvar o nosso projeto, ok?